Olá, seja bem-vindo. Empresa desenvolve plataforma de gestão agronômica e operacional que dá suporte para a manutenção das fazendas, mesmo que à distância. No programa de hoje, nós vamos conhecer o suporte que essa startup oferece às seguradoras com o cenário da pandemia e o distanciamento social. Sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor-geral da AgriTask Brasil, André Corsini. André, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Agradeço a participação, Marcelo. É um prazer falar com vocês e sua audiência. Bom, como que a AgriTask auxiliou no trabalho realizado pelas seguradoras agrícolas através dessa plataforma? Olha, Marcelo, nós vemos desenvolvendo isso daqui já há alguns anos e eu particularmente participei da criação da Mafre no Brasil no início dos anos 2000 e trouxe para a empresa um pouco dessa experiência também. Na verdade, o que a gente trouxe é uma plataforma que permite com que a seguradora compreenda melhor o risco que ela está assumindo, não é? E dessa maneira você tem um benefício pelo lado da seguradora, né? Que é você tornar a condição da operação mais viável para as seguradoras, atraindo mais seguradoras para entrar nesse mercado e propiciando condições melhores para o segurado. Afinal de contas, só conhecendo o risco do seu cliente você pode precificar de forma justa o seguro. Então é isso, de forma geral, que a AgriTask está trazendo, uma plataforma que permite com que as seguradoras operacionalizem o seguro agrícola do início ao fim do processo, ou seja, a subscrição, o monitoramento de risco e a regulação de sinistro de uma forma digital, tá certo? André, é muito interessante isso que você colocou, porque a gente vive esse período da transição digital. Muitas empresas acabaram, na época, lá não dando muita atenção e, de repente, chega a pandemia e obriga todo mundo correndo a ter que se adaptar. E a gente observa que muitas empresas, inclusive as de seguro, fizeram aí várias tecnologias, aplicativos para realmente oferecer esse produto e não perder o cliente. Você acredita que a pandemia, de uma certa forma, obrigou as empresas a oferecerem melhores serviços para os clientes desse setor? Pois é, eu acho que a pandemia foi um acelerador desse processo da inclusão digital nas seguradoras, né? Nos últimos 15 anos, a gente teve um aumento pequeno comparado com o potencial que a gente pode ter. Somente quatro vezes a área segurada. Nós saímos de 1,7 milhões de hectares para 6,7 milhões de hectares, né? Em 2006 e 2019, tá certo? A pandemia ela acabou restringindo a capacidade operacional das seguradoras. O que significa? Menos gente no campo para poder fazer a vistoria prévia, menos gente no campo para poder fazer a regulação de sinistro. O que as seguradoras tiveram que fazer? Bom, eu tenho que conseguir ferramentas remotas para fazer isso. E dessa maneira, sim, acelerou a adesão das seguradoras às ferramentas digitais. Veja que essas ferramentas, se você for olhar em termos de crescimento, na minha visão, a tecnologia é quem vai propiciar o incremento da aceleração da proteção no campo através do seguro agrícola, né? Um dado interessante que eu gostaria de dividir aqui com os seus espectadores é: nós temos no Brasil hoje 14,5% da área protegida por seguro. São mais ou menos 11,5 milhões de hectares. Nos Estados Unidos, a gente tem 90% da área, são 150 milhões de hectares. Olha o espaço que a gente tem para avançar em termos de proteção de renda no campo. E eu acredito que isso só com a tecnologia que vai favorecer. Por quê? Porque você consegue remotamente, através de obtenção de dados remotos, fazer uma análise do risco. Evidentemente que você coleta algumas coisas em campo, mas remotamente hoje você consegue pegar 80% tranquilamente dos fatores de análise para você precificar e dar aceitação do risco, que passa a ser 15 dias, né, que a SUSEP define como prazo de aceitação. Você pode fazer isso rapidamente e já dar uma definição para o segurado, tá certo? Mas a pandemia acelerou muito esse processo e as seguradoras passaram a olhar isso com bons olhos e aderir mais. Isso é importante porque você tem essa aceleração da proteção de renda no campo através da tecnologia.
Então a gente precisa, na realidade, aumentar muito mais essa área segurada, porque pelos números que você colocou aí, o Brasil ainda está muito, mas muito atrasado no que se poderia estar oferecendo de seguros. Ou seja, o produtor também tem que entender que é importante ele fazer o seguro da área rural em que ele está inserido ali. Essas tecnologias que você colocou aí, de uma certa forma, vai desburocratizar essa questão do tempo, como você deixou bem claro também, para que seja mais rápido todo esse processo na hora de contratar um seguro? Não tenha dúvida, Marcelo, você tocou num ponto importante. A capacidade de você absorver mais apólices ou propostas de seguro no menor tempo, né? Isso é importante, a capacidade de você processar. É processar com qualidade, conhecendo o seu risco, porque só aí você dá um preço justo, tá certo? O que acontece quando você não conhece o seu risco? Você coloca uma margem, né? Vamos chamar assim de uma gordura no negócio. Então, quer dizer, você não acaba beneficiando o bom produtor, aquele produtor que tem uma condição de aptidão agrícola muito boa para produzir, está numa área com menos incidência climática. Ele acaba sendo penalizado pela média. Então, você tem como precificar melhor e processar isso no menor tempo, né? Eu vou te dar exemplos práticos disso. Por exemplo, o princípio básico é determinar onde é que o produtor está plantando. Como é que é o modo tradicional? Você recebe um croquis à mão, às vezes ele não está nem georreferenciado, então você não consegue associar fatores como característica de solo, histórico de clima, não é? Fatores importantes para você analisar. Né? Existem casos em que as seguradoras acabam pegando isso, a área, e a área às vezes está, se você pegar a coordenada geográfica, ela não está nem em área agrícola. Acontece, tá? É estranho, mas acontece. O que a gente traz é a qualificação dessa área de uma forma eletrônica, ou seja, a gente captura dados de base de governo, captura dados de histórico de imagens de satélite, onde você tira as análises, ou seja, qual foi a performance que ocorreu naquela área ao longo dos anos. Você, inclusive, quantifica isso através de alguns índices de tratamento de imagem, tá certo? Você consegue identificar as datas de plantio que ocorreram, se o produtor plantou na data prevista pelo zoneamento agrícola. O zoneamento agrícola é uma ferramenta muito importante que foi desenvolvida aqui pelo governo no Brasil e que te diz o período que é mais adequado você plantar de acordo com a variedade que você está plantando e região. Quer dizer, é uma ferramenta muito boa. Então, se o produtor usar a ferramenta, né, ele planta num período de menor risco. Então, a gente verifica se de fato ele plantou nos últimos anos conforme o zoneamento agrícola. Então, são diversos fatores de análise, e isso muito rapidamente, né? Porque você não precisa se você dobrasse, triplicasse a quantidade de apólices, você não precisaria duplicar ou triplicar a quantidade de analistas, porque o analista demora um tempo, né, para processar isso, e não vai processar conforme uma máquina consegue com uma série de parâmetros. Então, o que a gente consegue fazer é processar mais em menos tempo, tá certo? E com mais qualidade. É a questão da agilidade, né, André? Que todo mundo está buscando hoje. A gente percebe hoje que as pessoas estão correndo demais, o tempo tá muito escasso, os afazeres. E quando você consegue oferecer uma tecnologia mais apropriada, que consegue ali segurar o produtor rural na atenção dele e oferecer para ele a experiência e não mais só o produto, com certeza ele vai aderir e vai conseguir colocar isso lá na lavoura e ter resultados muito importantes. É o que a gente fala, a tecnologia da informação, ela tem bastante produto, mas quando você tem a experiência que dá certo, o resultado ele é magnífico, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acredito que a expectativa do lado do produtor você, quer dizer, importante entender o seguinte: a massificação, você só tem a queda do prêmio de seguro através da massificação. Tá? Então, esse é um resultado que é o esperado pelo produtor. Hoje, se você tem pouca gente fazendo seguro, a taxa de seguro acaba sendo mais alta, é natural. Não é? Agora, a partir da hora que você dilui o seu risco, não é?
você tem condição de reduzir a taxa, porque você está massificando a base, né? Essa é a expectativa que a gente tem que ter e que é um dos benefícios para a gente trazer para o nosso produtor. Além da adesão do produtor ao seguro, né, através da redução do prêmio, pela massificação, nós temos uma melhor identificação do risco, que isso vai te trazer em benefício claro para o produtor, uma melhor cobertura. Então, muitas vezes, quando você não conhece o seu risco, você vai dar uma cobertura menor. O que é cobertura? No seguro agrícola, você tem a produtividade que o produtor espera. Daquilo lá você compra uma cobertura. Por exemplo, 60%, 70% da sua produtividade. Se você acabar colhendo menos do que foi protegido, tá? Você tem a indenização. O problema é que às vezes você parte de uma base de produtividade que é abaixo daquele produtor. Ou você coloca uma cobertura abaixo do mercado porque você não conhece o seu risco. A partir da hora que você conhece, você tem condição de dar coberturas melhores. Assim como a parte de sinistro, né? A gente tem um aplicativo que você faz uma vistoria digital. Hoje, em vez da prancheta, né, o vistoriador de sinistro, ele vai fazer tudo de forma digital com protocolo. A indenização também, ela passa a ser, a decisão de indenização passa a ser mais rápida também, porque você processa isso mais rápido e com mais justiça. O que é mais justiça, Marcelo? Quando você vai ao campo, é difícil você avaliar onde está a área que foi mais afetada, menos afetada. O que a gente promove para o vistoriador? Você previamente coloca a imagem de satélite, identifica através de alguns algoritmos aonde que teve maior perda média, perda alta e nenhuma perda, ou perda muito baixa, e você consegue estratificar em, por exemplo, 3 divisões e guiar o vistoriador exatamente para a área onde que tem aquele bloco da menos, médio e mais. A amostragem passa a ser muito mais representativa. Tá? Ou seja, reflete de fato a perda que houve. E aí você tem uma justiça na indenização. Então é justo indenizar isso e foi feito um trabalho com critério. Isso a gente induz através das nossas ferramentas. Isso é importante porque você tem a justiça na indenização. Então os benefícios trazendo ao produtor de novo. É uma redução de prêmio que a gente espera com isso através da massificação, uma melhoria das condições de contratação do seguro, né? E a justiça na indenização. São benefícios importantes ao produtor, né? E pelo lado da seguradora também, porque você cria uma condição viável e atrativa, sustentável do ponto de vista financeiro para as operações da seguradora. O grande benefício para o produtor é você trazer mais jogadores para o setor, mais seguradoras atraindo para o negócio, mais competição, evidentemente, que é benefício para o nosso produtor, não é verdade? Claro, porque aí o produtor vai poder escolher o melhor preço, vai poder escolher a melhor tecnologia, vai poder escolher o melhor serviço que vai estar ali dentro da realidade, da cultura daquela área que está sendo segurada. E isso é muito bacana que você colocou, porque o erro mínimo de acontecer qualquer situação, pelos dados que você colocou aí no sistema de trabalho que vocês executam, é bem menor, porque não há nem como manipular os dados. Ou seja, tanto a seguradora quanto o segurado, ele vai ter ali as informações corretas, com tudo que vocês levantaram e na própria realidade, que é isso que precisa, né, André? As duas partes, tanto a seguradora quanto o segurado, ele tem isso da melhor transparência possível, né? Justamente, justamente. Acho que essa é a percepção que nós precisamos passar, né? A impressão do produtor hoje, veja, funciona assim. O produtor que está numa área que tem mais propensão a eventos climáticos, ele acha o seguro caro. Aquele que está desculpa, é o contrário, ele acha até relativamente barato, porque ele está numa região de alto risco. Aquele que está na região de menor risco, vamos pegar no Centro-Oeste, por exemplo, para você entender, ele acaba achando caro, né? A partir da hora que você tem uma melhor análise regional e com esse ferramental todo, você consegue depurar as taxas de acordo com a região. E essa percepção de valor do cliente passa a aumentar, ele passa a valorizar o seguro agrícola como uma coisa realmente importante e necessária que cabe no bolso, né?
É essa percepção que a gente tem que passar, porque senão fica difícil, a gente não consegue massificar o seguro agrícola. Para você ter uma ideia, a Turquia e a China, eles implementaram programas de seguro agrícola bem mais recentemente que o Brasil, e a área de proteção deles é muito maior que a nossa, né? Então a gente tem que fazer uma reflexão de por que a gente ainda está, assim, a taxa de crescimento do seguro no Brasil ainda está devagar. Eu acredito realmente que a tecnologia veio para mudar o jogo e ajudar tanto o lado do produtor como das seguradoras a propiciar esse ambiente de crescimento que a gente tanto precisa. E proteção de renda no campo é feito através de programas como esse, né, de seguro agrícola, porque senão não tem como, são fatores adversos, o produtor não tem controle sobre isso. E o mecanismo natural que se utiliza no mundo inteiro é realmente o seguro agrícola privado, que ele tem um tripé, né? Não sei se vocês sabem, mas o tripé de sustentação de um programa de seguro agrícola é a subvenção ao prêmio, é o resseguro privado e fundo de catástrofe. Tá? Nós temos essas condições. Então, nós precisamos realmente incrementar um processo mais ágil e mais transparente para que o produtor faça a adesão voluntária, né? Sem você obrigar ele através ou seja, mecanismos de financiamento ou coisa desse. Olha, se você fizer o seguro, eu faço financiamento. Não é assim, nós temos que ter adesão voluntária também, né? Ô André, diante do que você falou aí, é bem interessante a sua fala, e eu fico aqui pensando, né, sempre no produtor, porque a gente está conversando direto com eles sempre apresentando os apontamentos, e aí eu fico tentando verificar se nessas condições que você colocou, o produtor, ele está mudando de comportamento, ele sabe, por exemplo, que ele precisa fazer isso de uma maneira que nem você colocou aí, voluntária, que não é mais uma questão só de que ele precisa alguém chegar e ficar obrigando que tem que ter o seguro rural. Você que trabalha diretamente aí com os produtores também, que implantou essa tecnologia através da AgriTask, como é que você tem percebido o movimento dos produtores com relação a isso? Ele tem recebido melhor essas novas tecnologias? Ele está mais aberto a essas mudanças? Marcelo, acredito que sim, acredito que sim. Quando você conversa com produtores em regiões que você tem incidência não tão severa de problema climático adverso, por exemplo, o Centro-Oeste, hoje ele procura o seguro. E as seguradoras estão fazendo seguros, inclusive, até mais ajustados, mais sob medida para esses produtores. E é interessante, você roda ali o Centro-Oeste, e antigamente, eu vou te dizer, uns 10 anos atrás, não tinha essa demanda lá. Ele achava, não, aqui no Centro-Oeste não acontece nada. E mudou essa percepção. Ou seja, acontece. E como as condições de seguro, devagar elas vêm melhorando, né, a adesão começou a ter interesse voluntário lá. Então, nós temos casos de seguradoras que estão propiciando seguros para áreas grandes, né, e sob medida, e que atende à necessidade desses produtores. Então, eu acho que nós vamos ter essa mudança significativa usando a tecnologia, nós vamos ter essa mudança, porque as seguradoras vão estar mais incentivadas a promover esse tipo de iniciativa, ou seja, oferecer em regiões condições atrativas, né? Em regiões que o clima não é tão severo, como o Centro-Oeste, por exemplo, comparado com o sul do Brasil, onde o clima é mais adverso, né? E eu acho que isso naturalmente vai acontecer. A procura do produtor ela está aumentando em regiões onde você não tem tanto essa percepção de clima adverso como a gente tem no sul do Brasil, que é tradicionalmente a região de demanda de seguros agrícolas, né? Mas eu tenho certeza que isso já é uma tendência e vai ocorrer ao longo dos próximos anos, sim, com certeza.
André, a empresa de vocês é de Israel e a gente sabe que quando se trata de tecnologia, quando se trata de informação, Israel tem se destacado muito em oferecer produtos tecnologicamente aí bem apurados. O que vocês estão preparando de novidades aí para os próximos meses diante dessa revolução digital que está acontecendo aí em todo o mundo? O que você pode antecipar para nós aí dos serviços que os produtores podem estar recebendo e até as empresas também que vocês oferecem aí uma assessoria técnica? Tá certo. Basicamente o que a nossa proposta é oferecer o serviço, evidentemente, para a seguradora, mas que indiretamente vai beneficiar o produtor rural. O que a gente está desenvolvendo, ou seja, toda a plataforma para atender a operação, subscrição, monitoramento de risco e sinistro, ela está disponível. O que a gente está fazendo agora é desenvolvendo algumas funcionalidades e alguns, vamos chamar de algoritmos, está na moda isso, para que a gente aprimore a parte analítica. Ou seja, eu vou te dar um exemplo. O que a gente está fazendo, desenvolvendo para estimativa de produtividade através de imagens. É difícil, né, você dizer quanto que você colheu no ano anterior, quanto que você colheu 2 anos atrás ou 3 anos atrás, baseado numa imagem. E isso é um fator chave, porque o cálculo do seguro parte da produtividade estimada ou da produtividade histórica. A maioria das seguradoras utilizam a base do IBGE, tá certo? A média do município do IBGE. Veja, se você teve a produtividade acima da média do IBGE, mas a seguradora está usando, você está sendo prejudicado. Se você tem a tua produtividade abaixo da do IBGE, você está sendo beneficiado. Isso a gente chama de seleção adversa no seguro, né? Você tá prejudicando o bom, né? E propiciando melhores condições para o que tem condições piores. O que a gente está fazendo é desenvolvendo um algoritmo para identificação da produtividade através da imagem. Claro que isso é evolutivo, você tem um grau de assertividade, então a gente está aprimorando esse grau de assertividade para poder, através do histórico do produtor, identificar qual foi a produtividade efetiva dele e poder trazer para a seguradora esse número de forma que a cobertura de seguro seja muito, muito ajustada para a realidade. É mais ou menos a gente fazer o comparativo com o seguro de auto, né? Com o tempo ele passou a ser um seguro de perfil, né? Você responde uma série de perguntas, né? Ele tem a base da seguradora tem uma série de informações a seu respeito e consegue te dar um seguro de acordo com o seu risco. O que a gente está fazendo é desenvolvendo esses algoritmos para que a gente capture essa informação através de imagens e consiga dar a produtividade histórica do produtor e não mais utilizar do IBGE. Essa é uma das novidades que a gente está desenvolvendo e trazendo para o mercado. Tá? Claro que ela é evolutiva, não é tão simples quanto eu estou dizendo, porque cada região você tem uma característica, então você tem que usar alguns sistemas de aprendizado de máquina para conseguir ampliar e massificar esses algoritmos, tá certo? Mas nós estamos fazendo isso para as principais regiões do Brasil, de forma a propiciar essa tecnologia para seguradoras e diretamente beneficiar os segurados. Então, eu posso dizer que essa é uma das funcionalidades e de novidades que nós estamos trabalhando nos últimos meses, Marcelo, além de outras, né? Mas essa eu acho que é uma que tem um impacto maior, tá certo? Quando você tem uma informação mais específica, mais apurada, de acordo com como você disse, para cada área, fica mais fácil, né, para as seguradoras entenderem o que elas precisam fazer e, de uma certa forma, também o produtor tem aquela informação mais precisa e aí, com certeza, fica mais interessante. Como que as seguradoras podem contratar o trabalho de vocês aí? De que maneira as seguradoras podem chegar até vocês para estar utilizando essa tecnologia cada vez mais em todo o Brasil? Tá certo. Bem, nós abrimos uma subsidiária, a Agritask, ela é uma empresa, foi fundada em Israel, em Tel Aviv, em 2010, atua no Brasil desde 2015, não é?
mas sem uma subsidiária local, de forma remota, com algumas pessoas representando aqui no Brasil. E a partir de 2019 foi montada uma subsidiária, não é? Nós montamos equipe, então nós temos uma equipe comercial, uma equipe técnica, nós temos os desenvolvedores que ficam, além de Israel, nós temos na Bulgária, temos no Canadá, temos em alguns países espalhados no mundo. A nossa base, nosso escritório principal é realmente em Israel, em Tel Aviv, mas agora nós estamos presentes no Brasil localmente, com uma equipe aqui, nós temos uma equipe dedicada para seguros. Basicamente, as seguradoras podem entrar em contato, nós temos o nosso site, né, www.agritask.com, e lá você tem o contato. Então, lá vocês podem entrar em contato com a nossa equipe, e ela direciona para as pessoas que atuam na área de seguros, né, na plataforma de seguros. Eu acho que é dessa maneira que nós podemos fazer o contato com quem tiver interesse. Com certeza, muito bom. Parabéns aí por essas tecnologias, por essa plataforma e obrigado aqui por nos atualizar dessas informações tão importantes aí para as seguradoras e também para os nossos produtores. Tá ótimo, Marcelo. Agradeço o espaço aqui e a oportunidade para transmitir essa mensagem. E eu sou um torcedor para que a gente amplie a proteção no campo, que é muito importante para os nossos produtores. Acho que esse é um desejo pessoal meu, um desejo da Agritask, que tenho certeza que está em linha com o que as seguradoras estão arduamente trabalhando para fornecer para a nossa agricultura brasileira, que é um exemplo de produção e de qualidade, acho que para o mundo inteiro, tá certo? Eu acho que os produtores nossos estão de parabéns. Com certeza, muito obrigado pela sua participação. E para você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Continue aqui no AgroMais, o seu canal 100% Agroinformação. Até a próxima.